Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, crochetando bastante. Na aula de hoje nós vamos fazer pode ser um suplá, pode ser um americano quadrado, aí o jeito que vocês acharem melhor para falar aí para sua cliente. Eu vou colocar como americano quadrado, tá? Porque eu não sei como que funciona muito esse negócio de tamanho, o que é americano, o que é suplá. Então, aqui eu vou colocar americano quadrado, tá bom? Eu fiz nas cores do Natal. Vou colocar aí como americano natalino, tá bom? Pra vocês. Na cor verde, geralmente no Natal as pessoas usam mais o vermelho. Mas eu resolvi gravar na cor branca, dourada e verde, porque isso já é uma encomenda de uma cliente muito especial minha, que todo ano ela pede em tons vermelho e dourado, ou vermelho e mostarda, que puxa mais para o dourado, certo? Só que esse ano ela falou assim: Lu, faz para mim em tons de verde e coloca aí a sua criatividade, eu só quero quadrado, e que não passe, não chegue a 35 centímetros. Esse aqui ficou com 31 centímetros, tá? Ele é quadrado, então ele ficou 31 por 31. Ficou um tamanho ótimo, ela já amou, falou assim, pode produzir para mim. Eu já aproveitei e vou gravar para vocês, tá bom? Porque é mais uma dica aí para agora, pro Natal, tá? Hoje eu estou no dia 30 de outubro, tá? Tô gravando para vocês no dia 30 de outubro. E vou ver se eu consigo já lançar amanhã para vocês, que é dia 31 de outubro, para dar tempo de vocês produzirem essas peças aí pro Natal, tá bom? Então, essa base desse americano quadrado, eu tirei de um gráfico que eu peguei no Pinterest, não sei se é assim que fala, Pinterest, né? Pinterest. Eu tirei esse gráfico lá, aí eu fiz a peça piloto, que é essa daqui, para eu poder mostrar para cliente também, para ver se ela ia gostar. E deu super certo, tá bom? Então, eu usei esse gráfico aqui, ok? Aí, aqui, eu usei... Vou mostrar para vocês os fios que eu usei certinho. O nosso fio Magia, lá da FFA Barbantes. Vou mostrar tudo direitinho para vocês. E o peso de cada cor que eu usei, eu vou falar no final, tá bom? Porque como eu fiz a peça piloto, eu não pesei ainda. Então, conforme eu for produzindo aqui com vocês, eu vou pesar quanto que vai de branco, quanto que foi do fio Magia e quanto que foi do fio verde. Aí você pode fazer a cor que você quiser, tá bom? Pode fazer ele todo numa cor vermelha e colocar o dourado. Eu vou dar outra opção também para vocês, tá? Se vocês não tiverem aí o fio Magia, vocês podem usar o barbante mostarda também, tá? Se você não tiver aí na sua região. Mas entre em contato lá com a FFA. O fio Magia deles é um preço ótimo. Não precisa de CNPJ para comprar lá com eles. E a sua peça vai ficar aí, ó, lindona, ok? Então, vou dar início aqui. Vou mostrar para vocês todo o material que a gente vai usar nessa linda peça. Nesse americano quadrado natalino de crochê, tá? E bora lá para nossa aula, ok? Para confeccionar nosso americano quadrado aqui natalino, eu vou utilizar os fios 6, né? Agulha 3,5, tesoura para os arremates, agulha de tapeceiro e por usar o fio Magia de polipropileno, vamos precisar de um isqueiro também, ou uma vela, ou um fósforo, tá? Pra gente poder queimar a pontinha do nosso fio, ok? Então, essas são as ferramentas que nós vamos utilizar. Os fios aqui que a gente vai utilizar são da Barbantes FFA Barbantes, tá? Barbantes artesanais. Esse aqui é o rolo de 600 gramas. Olha o branco, pessoal, como é bem limpinho. Fio 6, tá? Eu uso só fio 6 aqui no ateliê. 590 metros, Tex 1180, tá? Ele é um barbante 85% algodão, 15% outras fibras, tá bom? Então, esse é o barbante da FFA. Ele é bem limpinho, bem macio, tá? Eu super indico aí pra vocês. É um barbante de ótima qualidade. Vou utilizar também aqui o nosso verde bandeira, também é fio 6, 590 metros, Tex 1180, ok? Pessoal, se tiver algum barulho por aí, hoje é um domingo, que foi o domingo da eleição, tá tendo bastante fogos aqui, então se tiver algum barulhinho aí, vocês desconsiderem, tá? Então, aqui nós vamos utilizar o verde bandeira, sendo que vocês podem utilizar o vermelho também, ou a cor que vocês quiserem, tá bom?
E o nosso queridinho aqui, que é nosso fio magia da FFA, tá? Barbantes. Ele é 100% poliéster, Tex 779, 130 metros, 100 gramas, tá bom? Pessoal, essa é a cor dourado, mas lá eles têm outras cores também, tá? Que tem dourado, prata, cobre, branco, rosé e o preto. Então, quando vocês entrarem em contato lá com a Fran, eu vou deixar o contato no primeiro comentário fixado, tá? Porque eu acho que fica mais fácil para vocês acharem o telefone da FFA. Ela vai passar para vocês quais são as cores que tem dentro daquele mês onde você vai fazer o seu orçamento lá. Ela vai calcular para vocês direitinho o frete, passar para vocês, tá? E vai dar tudo certo, tenho fé. A Fran está demorando um pouquinho para atender devido à demanda, tá bom? Dos pedidos. Mas assim, se você mandar mensagem e ela não te responder no dia, vai mandando um oi para ela, que é para sua mensagem subir para o topo e ela ver que você deixou uma mensagem lá embaixo, tá? Porque devido à demanda, tá demorando um pouquinho para atender, mas dá tudo certo, tá bom? Então, esse é o nosso fio magia dourado, olha, ele é a coisa mais linda, nós vamos trabalhar com ele. Ele é mais fino que o fio 6, tá? Ele é um tex menor. Só que nós vamos trabalhar ele com agulha 3,5 também. Vocês vão ver que vai ficar perfeito, tá bom? Que ele não pode ficar muito arrochado, ele tem que ficar macio. Então, eu vou trabalhar ele com agulha 3,5 também, ok? Então, vamos iniciar então, aqui nossa aula, tá? Não podemos esquecer do nosso parceiro aqui do canal, tá? Que é a FFA e as etiquetas MD Criativo. Olha como ficou maravilhosa a nossa etiqueta dourada aqui, ó, no nosso americano quadrado, tá? Olha, fica linda. Ela é uma etiqueta bem delicada, tá bom, pessoal? Eles têm outros tipos de materiais também, eles têm etiquetas de acrílico. Aí, no momento, eu tenho essa aqui dourada, que eu coloquei aqui pra vocês. Amarrei, ó, tem 2 furinhos, ela é bem fácil de aplicar, tá? E espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o contato, o WhatsApp e o Instagram da MD Criativo na descrição do vídeo, tá? Porque lá eu vou deixar o link para vocês e é só você clicar no link e vai direto pro WhatsApp deles ou pro Instagram deles e lá vocês vão ver as coisas lindas que tem lá de etiquetas, ok? Então, vamos lá dar início à nossa base na cor branca para montar aqui o nosso americano quadrado natalino, ok? Com o meu fio branco, eu vou dar início, então, à nossa base. Aqui, eu vou trabalhar um cordão com 6 correntes. Eu inicio assim, você pode iniciar da maneira que você achar melhor. Mas eu inicio assim, ó, deixei um fiozinho aqui de uns 10 centímetros. Vou introduzir a agulha aqui, vou dar uma laçadinha, assim, uma torcidinha. E já vou puxar minha primeira correntinha. Não deixe essas correntinhas muito apertadas, tá bom, pessoal? Então, eu fiz uma, né? 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou voltar lá na primeira e vou unir aqui com ponto baixíssimo, ó, só puxar tudo de uma vez. Ficou um mini círculo, é dentro desse mini círculo que nós vamos dar início à nossa base. Subi 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui dentro desse círculo, já vou prendendo esse fio aqui, ó, tá vendo? Junto com os pontos. E vou trabalhar 15 pontos altos. Laço o fio, puxo as 3 laçadinhas, puxo uma vez, 2 vezes. Laço o fio e faço o nosso ponto alto. Tiro uma vez, 2 vezes. Vou trabalhar meus 15 pontos altos aqui. Vai totalizar 16, contando com essas 3 correntes aqui do início. Então, eu já trabalhei 4 pontos altos, vou completar os meus 15 e já volto com vocês pra gente fechar aqui, tá? Lembrando que vai totalizar 16 com as 3 correntes, ok? Trabalhei aqui meus 15 pontos altos, vou fechar na nossa terceira corrente aqui com ponto baixíssimo e completei meus 16 pontos. Se você quiser dar uma puxadinha aqui, ó, mesmo sendo correntinha, ele fecha mais um pouquinho, tá? Aquele fiozinho do começo. Então, você vai subir aqui, ó, segunda carreira, 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntes, que são nossas correntes de espaço. Vou laçar meu fio, vou para o primeiro ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Aí, nossa base vai ser toda assim. Deixa eu puxar meu fio que enroscou aqui.
Nossa base vai ser toda assim, ponto alto, 2 correntes de intervalo, no próximo um ponto alto. 2 correntes de intervalo, no próximo um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar todos os pontos altos de base, ponto sobre ponto, com 2 correntes de intervalo. 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar aqui toda a minha base. Quando eu chegar aqui no último ponto alto, eu volto com vocês pra gente fechar, que vai ficar contando com essas 3 correntes aqui do começo, 16 pontos, sempre com 2 correntes de intervalo. Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, fiz meu último ponto alto, minhas 2 correntes, e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou prender meu ponto baixíssimo. Porque eu tenho que deixar aquelas 2 lá de espaços aqui, ok? Pra gente trabalhar dentro delas. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Dentro desse espacinho de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, ok? Uma corrente de intervalo. No próximo espacinho, eu já vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. No próximo espacinho, vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, usando esse padrão, com uma corrente de intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, 3 pontos altos. Pela volta toda. Quando eu chegar aqui no último espacinho, eu retorno com vocês pra gente fechar essa terceira carreira. Prontinho, concluí aqui minha terceira carreira e vou fechar ela com vocês. Uma corrente de intervalo e aqui na terceira corrente aqui do início eu vou puxar um ponto baixíssimo. Agora, a quarta carreira, nós vamos transformar esse círculo em quadrado, tá bom? Para ficar o nosso quadrado, que é a nossa base do nosso americano quadrado de crochê. Então, agora eu vou, ó, tá vendo? Tem 2 pontos altos aqui à frente. Eu vou andar com ponto baixíssimo em cima dos 2. 1, 2 vezes, ok? E aqui, ó, nesse espacinho aqui, eu já posso ir direto e trabalhar um ponto baixo, que é aquela correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro. Então, eu trabalhei um ponto baixo. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. No próximo espacinho aqui, que é naquela corrente de intervalo, vou trabalhar um ponto baixo. Já fiz uma argolinha aqui, ó. Agora, a próxima, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular esses 3 pontos de base, vou na próxima corrente de intervalo, vou prender meu ponto baixo. Aqui, nós já fizemos nossa primeira quina, tá? Que vai virar um quadradinho. Agora, eu vou fazer uma base de 3 argolas, aqui de 3 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. No próximo espacinho, eu prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo espacinho, eu prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo espacinho, eu prendo meu ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma quantidade, ó, de 3 argolas, com 3 correntes e um ponto baixo em cada espaço de base aqui, pulando o bloquinho, né? Agora, eu vou fazer outra quina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular esse bloquinho, no próximo espaço, vou prender meu ponto baixo. Tá? Então, a sequência é essa. Vou montar mais 3 bloquinhos de 3 correntes, mais uma quina. 3 bloquinhos de 3 correntes e mais uma quina. Vou fazer mais uma vez com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. 1, 2, 3 correntes de intervalo. Vou no primeiro espacinho aqui de base, depois da correntinha de intervalo, e prendo o ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Na corrente de intervalo, prendo o ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, e na base aqui da correntinha de intervalo eu prendo o ponto baixo. Então, trabalhei novamente a sequência de 3 argolas aqui de 3 correntes, prendendo com ponto baixo. Vou fazer mais uma quina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na quina são sempre 6.
pulo aquele bloquinho no primeiro espacinho, que no próximo espacinho eu já prendo. Então, eu vou dar sequência aqui, fazendo 3 argolinhas e mais uma quina. E venho aqui para terminar com vocês, que aqui vai ser só 2 argolinhas, porque a nossa primeira nós já fizemos aqui no começo, ok? Então, eu vou trabalhar as 3 da quina, as 2 e venho para fechar essa carreira com vocês. Trabalhei aqui toda a minha base, deixei a última argolinha para fazer com vocês. Aqui é a nossa primeira, né, ó. Então, eu vou fazer a última. 1, 2, 3 correntes, e vou vir nesse ponto baixo aqui onde eu iniciei, e vou prender um ponto baixíssimo, para fechar, então, toda a nossa base e transformar ela em quadrada. Agora, vão ser pontos altos, então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, que já equivale a um ponto. Dentro dessa primeira argolinha aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos, completando meu bloquinho de 3, ok? Laço meu fio, vou para essa primeira quina aqui, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos na primeira quina. 2 correntes de intervalo e repito mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha como vai ficando bonitinha a nossa base pro nosso americano quadrado. Na próxima argolinha aqui de corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vocês viram que eu não coloquei nenhuma correntinha de intervalo. Eu vou diretão lá, o laço, vou para a próxima argolinha de corrente e faço meus 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Laço, vou para a minha terceira argolinha de correntes e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, a nossa carreira vai ser toda assim, tá? Cada argolinha vai ter 3 pontos altos e na quina vai ter 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Vou fazer mais uma quina aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes de intervalo e mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha, é só dar uma ajeitadinha assim que ela fica quadradinha, tá bom? Puxar, porque os pontinhos vão todos pro lugar e a gente transformou um círculo em quadrado. Então, você vai dar sequência aí usando esse padrão de 3 pontos em cada argolinha e nas quinas 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. 3 pontos altos em cada argolinha e a quina repetindo o mesmo processo que nós fizemos a outra. Quando eu chegar aqui nessa quina, eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos, 3 aqui, nessa segunda argolinha e volto com vocês pra gente fechar essa carreira, ok? Prontinho, pessoal, cheguei aqui ao fim da minha carreira de número 5, né, que aqui tem 1, 2, 3, 4, que são as argolinhas de corrente, e a quinta, que é essa daqui, essa última. Até aqui, ó, vou fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Até aqui foi onde eu parei lá no gráfico. Acabou o gráfico, eu usei o gráfico só para a base que eu queria fazer nesse modelo, que eu achei ela muito delicada. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em volta, vocês vão ver a diferença que fica para estruturar o nosso quadrado. Eu vou fazer um pedaço, então um pedaço vai estar com ponto baixo e um sem, vocês vão ver a diferença que fica com uma carreirinha de ponto baixo, como fica tudo de bom a nossa peça. Então, eu vou subir aqui 1, 2 correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto baixo. Desculpa, pessoal, tô muito rouca, porque hoje tá muito calor e tá muito seco também. As 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto baixo, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo.
e vou fazendo pontos baixos em cima de cada ponto alto, até a gente chegar ali na nossa quina. Ó, ponto sobre ponto. Cada ponto de base vai ter o seu ponto baixo. Quando eu chegar aqui nas duas correntes da quina, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes de intervalo e mais um ponto baixo. Ó, já ficou bem quadradinha a quina aqui da nossa base. Aí eu vou dar a sequência. Ponto sobre ponto. Cada ponto alto vai ter o seu ponto baixo de base. Vou fazer ponto sobre ponto a carreira toda. Quando chegar lá na próxima quina, eu vou repetir a mesma coisa. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Tá? Ó, vocês já podem ver aí que já fica diferente. Olha a diferença dessa quina para essa, como essa aqui tá mais quadradinha, ó, não tá? Ela fica bem bonitinha, tá? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, vou fazer meu ponto baixo, duas correntes aqui, meu ponto baixo, vou fazer ponto sobre ponto, até chegar aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês esse lado e esse, pra vocês verem a diferença que dá uma simples carreirinha de ponto baixo na volta toda do seu trabalho, tá? Então, vou dar a sequência aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no ponto que eu queria chegar, só virei a peça. Olha a diferença, pessoal. Como fica bem quadradinha a base, com uma carreira de ponto baixo, e aqui não está tão quadradinho. Por mais que a gente puxe, ó, a carreira de ponto baixo faz toda a diferença aqui para estruturar a nossa peça, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui nos meus pontos baixos, fazer minha quina, dar sequência nos pontos baixos, fazer minha quina, dar sequência e volto pra gente fechar terminar essa parte branca e já começar a nossa base, nosso bico verde aqui, ou a cor que vocês vão colocar, porque primeiro nós vamos colocar o dourado, já para deixar o nosso fiozinho para fazer o nosso laço, e depois a gente vai vir com a base verde, ok? Então, eu vou terminar aqui toda a minha carreira no ponto baixo e já volto com vocês. Prontinho, base aqui toda prontinha, bem quadradinha com os pontos baixos. Cheguei no último ponto baixo, nas duas correntes aqui eu vou puxar um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio. Puxo aqui, dou uma travadinha. Eu vou andar com esse fio aqui, ó, no fiozinho de trás, por alguns pontos, tá? Eu gosto de deixar ali na quina, para depois eu arrematar, quando eu passar os pontinhos. Porque daí o meu fio branco já vai ficar bem escondidinho aqui. Ó, eu dou uma puxadinha para ele não franzir, tá? Porque ele tem que passar bem levinho pelos pontos, só no fiozinho de trás. E quando chegar aqui na quina, eu puxo ele para trás, na correntinha aqui, eu puxo ele para trás. E deixo ele lá para depois a gente arrematar, tá bom? Ó, saiu o meu fio aqui pro lado de trás. E depois, quando eu passar a carreira do dourado, eu arremato esses dois fios com vocês, que é o do início e o do final aqui, pra vocês verem como eu faço o arremate, ok? Então, agora eu vou pegar meu fio dourado com a minha base pronta e já vou fazer, vou deixar aqui já as correntinhas pra gente amarrar o lacinho no final. Aí, já fica cordãozinho aqui pra amarrar o lacinho, ok? Com o meu fio magia na cor dourado, eu já vou iniciar aqui o nosso primeiro detalhe em dourado. Vou deixar um fiozinho aqui depois para o arremate, vou fazer igualzinho eu fiz no começo. Vou pegar aqui, ó, vou dar uma torcidinha, uma laçadinha e já vou travar minha primeira corrente. Lembrando que eu estou trabalhando com a mesma agulha que eu trabalhei o fio 6, ok? Vou trabalhar com a agulha 3,5 também, que é para ficar bem bonitinha aqui essa corrente, para não ficar muito apertada. 2, 3... 4, 5. Vou trabalhar um cordãozinho aqui de 40 correntes e volto com vocês pra gente iniciar já, colocar essa base de cordão já na nossa base branca, ok? 40 correntinhas. Fiz aqui meu cordãozinho de 40 correntes. Se a sua corrente é muito folgada, eu vou medir aqui e falar pra vocês quantos centímetros eu fiz, pra vocês trabalharem em centímetros, tá? Ó, eu fiz... aproximadamente 18 centímetros de correntinha, tá? Ó, aqui tá o 0 e aqui tá o 8. 10, né? 18. Então, tem 18 centímetros de correntinha, tá? Ó, agora eu venho aqui que eu vou fazer meio ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, que é para aparecer bem o nosso dourado. Então, eu vou laçar o meu fio aqui, ó, laçar o meu fio como se fosse fazer o ponto alto. Venho aqui em qualquer quina, nessas duas correntes, já trabalho meio ponto alto. Meio ponto alto é como se fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez. É meio ponto alto.
Então, cada ponto de base eu vou trabalhar meio ponto alto. Laço o fio, vou para o próximo ponto e tiro tudo de uma vez. Laço o fio, vou para o próximo ponto e tiro tudo de uma vez. Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto com o meu fio magia dourado, uma carreira de pontos, meio ponto alto, tá? Ó, laço como se fosse o ponto alto, trabalho e tiro tudo de uma vez. Porque o ponto alto a gente tira uma, duas vezes, né? Não, esse aqui é meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira até chegar na próxima quina e volto com vocês pra gente fazer ali o cantinho do nosso americano quadrado, ok? Cheguei aqui na quina, nas duas correntes, vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer 2 pontos, meio ponto, né? No mesmo lugar, ó, 2, duas correntes, viro o trabalho e faço mais 2. 1, 2, que é pra nossa quina aqui ficar bem bonitinha, ó. Tá bom? Então, agora eu vou dar a sequência, não esquece que aqui tem um pontinho bem escondidinho aqui, ó, no cantinho. Não esquece que tem que fazer todos os pontos, para na hora da gente distribuir aqui a quantidade aqui do bico, ficar certinho o nosso trabalho, tá? Ó, vou deixar esse fio branco aqui atrás pra gente arrematar depois. E vou dar a sequência de ponto sobre ponto, meio ponto alto, na quina, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e dar a sequência aqui, a volta toda. Quando chegar aqui, ó, onde eu iniciei, eu volto com vocês pra gente fazer a outra parte do nosso lacinho, tá? A outra perninha aqui do nosso lacinho. Então, acho que deu pra explicar direitinho. Meio ponto alto, na quina, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, ponto sobre ponto, a quina, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, ponto sobre ponto, e dar sequência usando esse padrão até a gente chegar aqui aonde a gente iniciou, ok? Com o nosso fio magia. Trabalhei aqui toda a volta, usando o padrão que eu orientei vocês, ponto sobre ponto, e fazer o lequezinho, né, de 2 pontos na quina, 2 correntes e 2 pontos. Cheguei aqui onde nós iniciamos, que nós fizemos aquelas 40 correntinhas iniciais. Quando chegar aqui no último ponto baixo aqui, eu trabalho meu meio ponto alto. Dentro da argolinha de corrente, eu trabalho o meu último meio ponto alto e vou dar a sequência fazendo as 40 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer as 40 correntinhas aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui as 40 correntinhas, olha. Vou cortar meu fio, não precisa deixar um fio muito grande, tá? E já posso fazer a última correntinha aqui, ó, e puxar e travar ela, tá bom? Aí, a gente já pode fazer o acabamento na pontinha dessas duas correntes, assim, ó. Eu vou fazer um nó aqui, ó, na corrente mesmo, tá vendo? Eu pego a corrente, faço um nozinho, só que eu venho andando com ele assim, ó, como ele é um fio que desliza bem, até chegar quase perto da pontinha. Tá vendo que a pontinha da corrente aqui tá aparecendo? Vou dar uma puxadinha, uma travada nesse nó, vou fazer mais um nó. Com a corrente mesmo, o finalzinho aqui da corrente, ó. Eu vou andando com ele aqui bem pra pontinha, ó. Só empurrando ele assim, ó. E puxando o fio aqui, empurrando ele, que ele vai. Quando chegar perto, eu dou uma travadinha. Eu já posso cortar meu fio aqui, ó. Deixando mais ou menos um meio centímetro aqui, ó. De fio. Em cada pontinha. E nós vamos queimar, que é pra esse fio não desfiar, tá vendo, ó? É pra ele não desfiar. Então, a gente pega aqui o isqueiro, ó. Vai dando uma queimadinha nele e dá uma amassadinha assim com o isqueiro para não queimar a mão. Então, você pega aqui a pontinha, dá uma queimadinha com isqueiro ou com fósforo, alguma coisa, e já dá uma amassadinha nele, tá? Para deixar o nosso fio aí já selado aqui para ele não desmanchar, ok? Então, agora nós vamos para o bico, mas antes eu vou arrematar esses dois fios aqui com vocês do branco, tá? Do começo e do final. Ó, eu vou aqui, ó, distorcer ele, virei ele aqui, distorci, né, ó. Abro ele em duas partes, 3 fios para um lado, 3 para o outro. Vou pegar aqui embaixo dele, ó, abro ele um pouquinho, vou pegar aqui dentro, ó, qualquer um dos fiozinhos aqui, ó. Pode ser até com agulha, porque se você não tiver essa agulha aqui, você pode fazer com agulha de crochê também, ó. Você enrosca a agulha de crochê em qualquer fiozinho na parte de baixo, puxa uma dessas bases de 3 fios para o lado e amarra.
Se você usa cola, é esse momento aqui você já pode pôr um pinguinho de cola antes de você fazer o segundo nozinho. Eu não costumo usar cola. Fiz 2 nozinhos e já posso cortar o meu fio aqui. Esse também, ó, dou uma puxadinha e escondo o nozinho. Esse fio aqui também, como eu já andei com ele, eu vou distorcer ele, ó. Abrir ele em 2 partes. 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Vou pegar aqui qualquer fiozinho da base aqui branca. Vou passar ele aqui por baixo. Sem enroscar em ninguém. E vou amarrar também 2 nozinhos. Se você usa cola, você pode fazer um nozinho, pingar um pinguinho de cola e fazer mais um nozinho. Esse primeiro nozinho que eu fiz antes, não aperta muito para não franzir aqui o seu trabalho, tá? Que você passou o fio por aqui. Prontinho. O fio branco já está arrematado. Então, vamos para a nossa base agora do bico do nosso suplá americano quadrado aí de crochê natalino, ok? Com o meu fio verde ou vermelho, a cor que você vai fazer aí, o seu trabalho, você vai amarrar assim, não sendo nessa ponta aqui, ó, aberta, você pode amarrar em qualquer as outras pontas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Esses 2 pontos aqui, depois das 2 correntes, eu vou pular o primeiro e vou amarrar no segundo, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui. Vou dar só um nozinho suficiente, bem apertadinho, e já vou iniciar meu bico aqui. Então, aqui nós vamos fazer a base de corrente primeiro, para depois trabalhar a base do bico. Eu vou subir 2 correntes, que equivale a um ponto baixo, e eu já vou cobrindo esse fio verde aqui, para depois a gente arrematar. Vou trabalhar no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 5 pontos contando com essas 2 correntes aqui do início, tá? Ficou 2 correntes e mais 4 pontos baixos. Deixa esse fio aqui pra gente arrematar depois. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto, eu vou começar novamente a minha sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, foram 5 pontos, 6 correntes, pulando 4 de base. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu já vou começar a fazer a minha sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Nessas 3 pontas aqui, ó, nessas 3, essa primeira que eu amarrei, a segunda e a terceira, antes dessa aberta, eu vou pular um ponto do lado de cá e um ponto do lado de cá. Então, eu fiz 5, pulei 4, 5, pulei 4, 5, sobrou um pontinho aqui, tá? Aí, eu vou passar as 2 correntes, também eu vou pular o primeiro ponto aqui. Então, vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes na quina. Pulo o último ponto, pulo as 2 correntes e pulo o primeiro ponto. Vou para o segundo aqui da outra base do nosso quadrado. Vou trabalhar essa sequência de 5 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos, olha como ficou a nossa quina, ó, com 7 correntes, tá? Pulando o último, 2 correntes e pulando o primeiro. Aí, eu vou continuar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pular 4 pontos de base, no quinto, eu começo a fazer a minha sequência de 5 pontos baixos. 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pulo 4 pontos de base e faço minha última sequência aqui de 5 pontos. E vai sobrar ali no final, igualzinho sobrou desse lado,
Ó, depois que eu fizer os 5, vai sobrar um ponto, 2 correntes e o primeiro ponto aqui de base. Então, eu vou fazer essa mesma sequência aqui, ó, desse lado. Quando chegar aqui perto da abertura, eu volto com vocês. Mas é só uma repetição de 5 pontos, 6 correntes, pula 4. 5 pontos, 6 correntes e pula 4. Só na quina que nós vamos fazer 7 correntes e vamos dar sequência de 5 pontos, 4 espaços, 5 pontos e 4 espaços. Quando eu for pular esses 4 espaços aqui para fazer os últimos 5 pontos aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui, ó, fiz 5 pontos, 6 correntes, 5 pontos, 6 correntes. Então, eu vou pular os 4 espaços e vou fazer minha última base aqui de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não vai sobrar ponto, porque nós deixamos a abertura para depois amarrar o lacinho, para não ficar muito remontado aqui o nosso lacinho, tá? Então, a partir daqui desse 5º ponto que você fez, você vai trabalhar vai puxar esses lacinhos aqui para frente, para depois a gente amarrar. Vai fazer a sequência de 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laça o fio não. E já vai lá pro primeiro ponto aqui, ó. O primeiro pontinho aqui, tá? E já trabalha aqui, porque a base de corrente vem até aqui, a base do ponto é essa daqui. Então, já vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui. Vou dar a sequência dos 5 pontos baixos. Desculpa o barulho aí, pessoal. Mas esse horário que as crianças saem da escola e fica bastante barulho aqui na rua, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá? E vou dar a mesma sequência que eu tô trabalhando normal. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 4 de base e faço minha base de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Assim que eu terminar, eu vou contar com vocês quantas argolinhas que nós ficamos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pulo 4 de base e faço a minha base de 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Sobrando aqui o último ponto, as 2 correntes e o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é a nossa última quina, são 7 correntes. Vou vir aqui nessas duas aqui do início, 2 correntes do início. E vou puxar um ponto baixíssimo. Então, foi assim que nós fechamos a nossa primeira carreira de base do nosso bico, tá? A partir, ó, deixei a agulha aqui. Então, a partir dessa primeira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 argolinhas, tá? Sendo que as 4 da quina são 7 correntes e as demais são 6 correntes, tá bom? Acho que deu para entender bem direitinho, né? Então, vamos fazer nosso primeiro arco aqui de pontos altos. Para fazer o primeiro arco, a gente vai ter que andar até esse pontinho do meio aqui. Aqui são 5 pontos, eu estou no primeiro. No segundo, eu faço um ponto baixíssimo, deixo essa correntinha um pouquinho mais solta aqui. E no terceiro, que é o do meio, eu já faço meu ponto baixo, tá? Laço meu fio, venho para essa primeira argolinha aqui, ó, dentro da argolinha, eu vou trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Tem que ser ímpar, tá, pessoal? Para dar certo a próxima base da carreira de cima, tá? Aí, aqui tem 5 pontos baixos. Eu vou pular 1, 2, no terceiro, que é o do meio, eu vou prender meu ponto baixo. Aí, as nossas argolinhas aqui, ó, do meio, todas elas vão ser com 11 pontos, tá bom? Então, eu já laço meu fio aqui já, venho para a próxima argolinha e já faço meus 11 pontos. Só o arco das pontas, das quinas, que vão ser 13 pontos. Mas
os demais aqui, esses dois e esses dois vão ser 11 pontos. E esses daqui vão ser 13, que é para ficar mais curvadinho e não perder o rumo aqui do nosso trabalho, ele não encolher, tá? Então, eu fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que foi o nosso segundo arco aqui da parte reta, né? Aí, eu venho nos 5 pontos aqui, o ponto do meio, pulo 1, 2, no ponto do meio eu prendo o ponto baixo. Laço e venho para a quina. A única coisa que vai mudar na quina é que vão ser 13 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Toda vez que você fizer um arco, depois que você vier aqui no pontinho do meio, prender o ponto baixo, você coloca ele aqui na mesa e ajeita os pontos para ele todos pro lugar, porque daí ele fica bem bonitinho, tá? Então, você ajeita assim, ó, dá uma puxadinha assim, que eles vão todos pro lugar. A parte da quina, ela fica isso mesmo, que é para dar aquela parte bem bonitona ali do nosso americano quadrado aqui, ó, tá vendo? Essa carreira que nós estamos fazendo, é assim mesmo que ela fica, ó, que vocês podem ver que a ponta fica perfeita aqui, ok? Então, eu vou dar sequência aqui nessa carreira. Eu acho que já... Olha, puxei até meu isqueiro aqui. Eu acho que já deu para vocês entenderem que nós fazemos 11 pontos, prende no meio com ponto baixo. 11 pontos, prende no meio com ponto baixo. 13 pontos, prende no meio. 11, 11, né? Quando chegar aqui, ó, é a mesma coisa. Vocês só vão empurrar esse fiozinho aqui pra frente, que ele vai ficar o lacinho aqui depois, né? Vai fazer os 13, prender, 11, prender, prender, fazer os 11, prender, né? E fazer os 13. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, que já está ficando longo. Então, não tem segredo nenhum. Parte reta 11 e quina 13, ok? Sempre prendendo com ponto baixo. Já volto com vocês.